Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sou a professora Marilyn e nossa aula é de língua portuguesa. Vamos conversar sobre os sinais de pontuação e sobre a estrutura de um texto, focando principalmente nos parágrafos, tá bom? Espero que vocês interajam, participem, leiam os textos comigo, tá certo? E que a gente possa ter uma ótima aula. Quero desejar um bom dia para você que está assistindo a aula pela manhã, uma boa tarde para quem está vendo a aula à tarde e uma boa noite para quem está estudando à noite. Apesar de tantos desafios, vocês têm se empenhado, se dedicado. Então vamos estudar? Partiu? Antes, dá uma olhadinha na janela de casa ou na porta, ver se o tempo está nublado, chuvoso ou ensolarado. Eu quero saber. Sempre peço a vocês que, ao iniciar a aula, o seu momento de estudos, vocês façam uma oração, uma reflexão, tenham um tempinho aí para parar e pensar sobre sua vida, como está seu coração, tá certo? Façam a oração do jeitinho que a sua família lhe ensina. E para hoje, a palavra é gratidão. Temos muito que agradecer em uma época onde tanta gente faleceu porque contraiu o Covid. Temos esperança de estarmos em breve todos juntos, estudando com os amigos, com as professoras, pertinho, não é? A aula nunca deixou de ter, mas é tão legal a gente estar no prédio da escola, vendo quadro, participando de brincadeiras, conversando, vendo o rostinho de cada colega, de cada funcionário, de cada professor. Então, vamos agradecer e nutrir a esperança de dias melhores. Falando em sinais de pontuação, vocês lembram algum? Por acaso você está vendo um aqui na tela? Tem aí os 2 pontos. Sinais de pontuação, cada um em seu lugar, para que o texto faça sentido para quem está lendo, para quem está ouvindo. E são muitos. Lembraram de mais algum? Os sinais de pontuação. Leiam comigo. A pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Como no trânsito, os sinais apontam onde deve haver pausas ou o que chama a atenção. Cada sinal de pontuação possui sua própria função. Dessa forma, temos diferentes sinais de pontuação, que vão estabelecer diferentes sentidos e intenções nas frases. Vejamos quais são eles. Perceberam que nesse pequeno texto que lemos agorinha, tem pontuação, tem vírgulas, tem pontos finais, tem exclamação. Isso vai dando um tom diferente na nossa voz, para que haja as paradinhas, para que a gente tenha um raciocínio, sabe, harmonizado do que está lendo. Entenda o que está sendo lido. O primeiro menininho aí na tela está com os 2 pontos, o segundo com a vírgula, a menina com o ponto de exclamação. E qual é o sinal de pontuação da última criança? A interrogação. Vocês sabem a função de cada sinal que está aí representado, ilustrado? Vamos saber, vamos relembrar. Me digam uma coisa aqui bem importante. Se os sinais de pontuação se revoltassem e não quisessem mais trabalhar, o que seria da língua portuguesa? Acreditam que tem um livro chamado A Rebelião da Pontuação? No livro A Rebelião da Pontuação, de William Tucci, descreve como seria uma situação em que os sinais de pontuação começam a reclamar da vida que levam sempre fazendo as mesmas coisas, porque eles têm a mesma função. Em momentos e em textos diferentes, tem alguns sinais, alguns apenas, que têm mais de uma função. A gente vai saber quais são elas. Imagine o ponto de interrogação, por exemplo, esbravejando. Eu já não aguento mais perguntar. Meu sonho é participar de uma frase sem ter de necessariamente perguntar. Eu queria exclamar. Imagine se o ponto de interrogação, que a função dele é fazer perguntas, ficasse esbravejando isso por aí. Nesse livro é bem interessante que tem um personagem chamado Bruno, esse que está na tela. Esse aqui, é o personagem Bruno. Ele começa a dialogar, a conversar com os sinais de pontuação, esses que estão aqui, eles estão reivindicando o seu direito de não querer mais cumprir suas funções, reclamando com o garoto sobre a vida que levam. Por exemplo, o ponto de interrogação, esse vermelhinho aqui,
Reclama de sempre estar na boca das crianças que nunca param de perguntar. O ponto final, esse aqui, ó, reclama que tudo termina nele. A vírgula diz que não suporta mais ficar no meio das frases sem nunca saber como a história termina. E as aspas reclamam de ficar sempre penduradas e separadas uma da outra. Vamos avançar. E vamos ler agora uma carta de reclamação, que foi escrita há 13 anos por uma turma de alunos de 11 anos de idade, moradores de Pernambuco, aqui do nosso estado. Leiam comigo. Recife, 16 de dezembro de 2008. Professor Levi, gostaríamos de comunicar, para o senhor ficar ciente, que o som do hip hop está muito alto e atrapalhando nossas aulas. Não dá nem para escutar quando a professora está falando e tira nossa atenção nas atividades. Sugerimos que abaixe o som do hip hop. Troque de sala ou mude as aulas para sábados e domingos. Desde já agradecemos a sua atenção. Atenciosamente, alunos do 5º ano E. Ao ler essa carta, o que vocês podem perceber? Revejam o que a gente acabou de ler. Será que tem algo que precisa ser melhorado? Observem bem. Será que a vírgula deveria estar aqui? E aqui? Será que a vírgula era para estar aqui? Ela poderia estar aqui? Que sinais de pontuação podemos usar para substituir os sinais colocados nos lugares errados? Vamos lá? Vamos reler a carta e agora pontuar corretamente. Depois a gente vai seguir com a explicação do porquê foi colocado o sinal que vai ser pontuado corretamente agora. Em uma carta, a gente coloca o nome da cidade e a data que está sendo escrita. Depois, vamos escrever o nome para quem está sendo endereçada a carta, tá bom? Recife, vírgula, 16 de dezembro de 2008. Professor Levi, vírgula. Gostaríamos de comunicar, vírgula, para o senhor ficar ciente, vírgula, que o som do hip hop está muito alto e atrapalhando nossas aulas, vírgula. Não dá nem para escutar quando a professora está falando e tira nossa atenção nas atividades. Se encerrou o pensamento, será um ponto final. Continua. Sugerimos que abaixe o som do hip hop, vírgula. Troque de sala ou mude as aulas para sábados e domingos, ponto final. Desde já agradecemos a sua atenção, ponto final. Atenciosamente, vírgula. Alunos do 5º ano E, ponto final. Seria interessante que vocês escrevessem no caderno de vocês para exercitar. É uma sugestão, tá bom? Para que os autores da carta usaram cada sinal de pontuação? Observem as vírgulas aqui, ó. Tem 5 vírgulas nesse texto, nessa carta. Essas 2 vírgulas aqui, ó, separam o trecho para o senhor ficar ciente, dando ênfase, chamando a atenção ao fato de que, após receber a carta, não poderá alegar que não sabia do problema do som alto, atrapalhando a aula dos remetentes, que são as crianças do 5º ano E. E a vírgula aqui, ó. Qual é a função da vírgula nesse momento do texto, nessa parte do texto? Serve para dar uma pequena pausa, uma paradinha entre a apresentação do problema e a enumeração dos argumentos utilizados para convencer o professor a tomar providências. A primeira sugestão foi o quê? Abaixar o som do hip hop. A outra sugestão, trocar de sala ou mudar as aulas para sábados e domingos. Então, aqui tem 3 argumentos, 3 sugestões e precisa ser separadas por vírgula. Vamos falar agora sobre o ponto final? Esse ponto final aqui, ele vem para mostrar que os remetentes, os alunos do 5º ano E, concluíram a parte da carta que apresenta o problema e os argumentos e que desejam começar uma nova parte da carta. Então, finalizou um pensamento, mas continua a seguir. E a função desse último ponto final aqui, ó.
Ele separa o trecho com sugestões do trecho com os agradecimentos. Esse outro utiliza o sinal separa-se os agradecimentos da despedida. E, por último, utiliza-se o sinal de pontuação como forma de encerrar o que se deseja transmitir ao destinatário. Quem é o destinatário? O professor Levi. A carta se destina ao professor, que estava utilizando o som do hip hop em suas aulas e atrapalhou a outra turma. Além da vírgula e do ponto final, temos outros sinais de pontuação. Vamos relembrar? A vírgula é utilizada para separação de elementos dentro de uma mesma frase. Foi observado a separação dos argumentos, sugestivos para que o professor pudesse fazer, ou mudar de sala, ou trocar de horário. Foi utilizada aí a vírgula. A interrogação é indicada para frases que expressam uma pergunta. A indicação para esse sinal de pontuação é sempre ao final de uma pergunta, de um questionamento. A exclamação. Esse sinal de pontuação é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, um medo, entre outros sentimentos. 2 pontos. Quem lembra aí dos 2 pontos? Para que é utilizado? Esse sinal pode ser usado em várias situações. Vejamos algumas delas. Pode apresentar a fala de uma personagem, pode apresentar uma enumeração, uma lista, quando você vai citar algumas coisas que você ganhou no seu aniversário. Por exemplo, eu ganhei no meu aniversário. Aí vai citar o que você ganhou. 2 pontos. Bola, vírgula, bonecas, vírgula, roupas, vírgula, jogos e outros presentes. Então, você vai citar algo. Você coloca 2 pontos, tá bom? O travessão é utilizado antes da fala de uma personagem. Sempre que tem esse tracinho antes de uma frase em um texto, é um travessão e está indicando a fala de alguém, de uma personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre os personagens. O ponto final é colocado ao final da frase, indicando o final dela. É usado em frases afirmativas e negativas. Reticências são utilizadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto. Geralmente em tirinhas, onde tem aqueles balões, quando a personagem está ali pensando, ela falou algo e ainda está pensando, processando o pensamento e deixam 3 pontinhos, que são as reticências, você já sabe que ali o pensamento foi interrompido ou está em aberto. Para isso, é bom observar as expressões e a continuação da história ou da fala, caso haja. Ponto e vírgula é usado para separar itens enumerados. Separar um período que já se encontra dividido por vírgulas. Será que tem mais? Temos as aspas. As aspas são usadas para indicar citação de alguém, estrangeirismo, como a gente utiliza muitas falas em inglês, por exemplo, em coreano. Essas falas são estrangeiras, porque o nosso idioma, nossa língua é a língua portuguesa. Então, quando a gente utiliza uma fala estrangeira para ser colocada no texto, é interessante colocar entre aspas, tá bom? Enfatizar discursos também. As aspas são utilizadas para essa função. Acabamos de relembrar alguns sinais de pontuação e suas funções. Agora vamos ver como é estruturado um texto. Para escrever bem, é preciso ser um bom leitor. Quanto mais você lê, melhor você escreve e melhor você vai pontuar esse seu texto. Vai ser um texto claro, objetivo, um texto coerente, coeso. Um texto é separado por parágrafos, que são as partes de um texto. Imagina que um texto é um grande sanduíche com suas partes. Temos o parágrafo de introdução, o parágrafo de desenvolvimento, e no desenvolvimento pode ter mais de um parágrafo. E temos o parágrafo de conclusão.
O parágrafo de introdução, que é o primeiro, é o objetivo do texto. O que eu acho sobre o tema. Então, aqui você desenvolve, só para dar o gostinho, algumas ideias. Você apresenta algumas ideias e desenvolve as ideias aqui no desenvolvimento. Se tem mais de uma ideia apresentada na introdução, você precisa de mais de um parágrafo, certo? Então, o porquê eu acho isso? Ou como se desenvolveu isso? Do assunto que você vai falar. Então, se tem mais de uma ideia aqui na introdução, você desenvolve em cada um parágrafo. Se tivesse 3 ideias, você desenvolve aqui em 3 parágrafos no desenvolvimento, certo? Por último, temos o parágrafo de conclusão, que é a retomada dos objetivos do texto e dos parágrafos. Então, você faz o fechamento, o encerramento aqui do seu pensamento, citando brevemente as ideias, certo? Você retoma aqui o objetivo do texto. Nessa introdução, você deve estar ciente para quem você está escrevendo, não é? Quem é que vai ler esse tipo de texto. Não esquece aí do sanduíche, porque se falta um parágrafo, imagina, você pensa que concluiu o seu texto no desenvolvimento. E aí, as pessoas ficam querendo saber o fim da história, o fim do seu pensamento, o final da ideia. Precisa ser harmonizado, todo um conjunto aí para que haja clareza. Os parágrafos, você pode dar um espaçamento de 2 dedinhos antes do início da frase. Cada parágrafo representa uma ideia, por isso, ao final de cada frase, deve seguir para outra linha e dar um novo parágrafo. Se no desenvolvimento tem muita coisa para se falar de uma ideia específica, você pode usar um ponto final no desenvolvimento e seguir, não é porque você continua escrevendo sobre a sua primeira ideia. Mas ao encerrar, ao fechar, você deve passar para o parágrafo seguinte. Você faz isso desde a introdução, depois no desenvolvimento e depois na conclusão. Mas como fazer um parágrafo? Você coloca 2 dedinhos depois da pauta da folha, certo? É o que vai trazer o espaçamento. E depois você começa a escrever a sua frase. Mas prestem muita atenção, que todo parágrafo é seguido por letra maiúscula. Não esqueçam disso. E para a gente saber como fazer um parágrafo, nada melhor que escrever. Vocês podem printar a tela e vão exercitar. É hora de ser o autor, é hora de ser a autora. Observem a primeira cena. Você pode dar nomes a essas crianças. Vocês estão vendo que tem um espaço, tem personagens, tem elementos que caracterizam esse espaço. E observando o que está acontecendo. Você vai escrever aqui no seu primeiro parágrafo. Depois você vai fazer o desenvolvimento. Observem bem o que está acontecendo. Será que nesse seu texto vai ter um diálogo? Você escreve tudo aqui no segundo parágrafo. E por último, você faz a sua conclusão, observando a cena. Não esqueçam que cada parágrafo inicia com letra maiúscula, pontuem corretamente o seu texto e no final você vai dar um título. Sim. Qual é o assunto que está sendo tratado aí, através das imagens? Capriche na letra. Depois, mande uma foto para a sua professora, para o seu professor e compartilhe com os seus colegas. Tenho certeza que mesmo sendo a mesma imagem, vocês vão ter visões um pouco diferentes e vão relatar de forma diferente, de acordo com o seu pensamento aí, tá certo? Envia para o grupo da turma, vamos ficar felizes em ter a participação de cada um, de cada uma. E até a próxima aula, se Deus permitir. Um beijão, fiquem com Deus.